Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área. E ontem de madrugada pintou uma informação importante, né, trazida pelo Caê Mota do GE, que o treinador Renato Gaúcho havia entregue o cargo de treinador do Flamengo. É isso mesmo. Porém, o Marcos Braz e o Bruno Spindel demoveram ele da ideia. E aí o que acaba acontecendo, né? A partir do momento que o treinador chega e fala assim: ó, se quiserem, eu tô fora. Isso tá nítido que dali não teremos mais jeito, né? Mas aí a grande questão é: quem poderia ser o treinador do Flamengo? Algum gringo? Vamos voltar lá atrás, para a galera que conhece o meu trabalho já há algum tempo. Na época que o Flamengo estava ainda disputando o Campeonato Brasileiro de 2020, eu havia dito para vocês o seguinte, que o Flamengo, independente do título brasileiro de 2020, deveria demitir o Rogério Ceni e ali sim começar um novo projeto, com um treinador estrangeiro, com um treinador que pudesse dar um ganho, né, técnico, tático ao Flamengo, né? E principalmente uma gestão de grupo. Então você tem que atingir esses pontos todos que eu coloquei agora, que era a questão da tática, técnica, né? A tática, né? Físico também, tática, técnica, físico e também a gestão de grupo. E a gente não está bem hoje em dia em nenhuma dessas situações, né? O nosso preparo físico é péssimo, novamente tivemos jogadores machucados. O caso do Felipe Luiz que foi poupado não, na verdade ele estava suspenso, né? Mas não jogou o jogo contra o Fluminense e vem para um outro jogo e sente novamente a panturrilha que o tirou de vários jogos. Então alguma coisa está errada na preparação física, né? Na questão tática, é nítido que o Renato tem dificuldade para mexer, né, no Flamengo. Isso ontem mesmo ele fez uma mudança tática, que eu vou falar agora para vocês aqui, que foi a questão do Flamengo ter entrado no 4-2-2-2, um estilo de jogo parecido com o qual o Rogério Ceni jogava, o qual o Mister gostava de jogar, né, com o Bruno Henrique por dentro ali com o Gabriel. E eu já havia alertado sobre isso, que seria interessante essa formação. Porém, o que nos surpreendeu foi a entrada do Diego Ribas ali na volância, com o deslocamento do Andréas Pereira para o lado esquerdo. O Andréas Pereira que não tem cacuete nenhum para jogar naquele lado, né? Teve sérias dificuldades. E além disso, é aquilo que a gente sempre falou, o Diego Ribas pode ser importante para o elenco em relação à situação de ser o cara do elenco, como é que falo? O jogador que domina o vestiário, podemos dizer assim. Mas, cara, dentro de campo, voltando a falar, segura demais a bola, não dá mais para começar os jogos, conforme a gente havia dito. Por quê? Porque não tem um preparo físico adequado e essa questão, né, da idade está chegando para ele e o rendimento dele cair, né? Até nas escolhas, né, as decisões dele são mais lentas, como aconteceu ontem. O jogador do Atlético Paranaense sentiu que ele giraria ali e ele me dá o corpo pro jogador do Atlético Paranaense, que vai na bola, tá, gente? Aquilo ali não foi falta. O pessoal não deu um tranco no Diego, não, a culpa foi do Diego. Ele tinha todo o espaço do mundo, todo o tempo do mundo para olhar pro Felipe Luiz. Hoje o futebol é muito dinâmico, você precisa de agilidade, de rapidez, de velocidade, e o Diego hoje não tem isso. E por que ele seria melhor vindo do banco de reserva? Porque ele pega o time adversário cansado. E aí sim ele poderá render muito mais. A gente está cansado de falar isso aqui. E eu fiz um vídeo antes de começar o jogo, antes de eu entrar no Maracanã. Peguem lá, falando da escalação que o Diego estava confirmado. Eu falo tudo sobre isso. E qual era a situação correta que o Renato deveria ter feito? Era ter colocado o Michael, cara. Ele nem sabe gerenciar o grupo dele. O Michael muito bem durante os últimos jogos. É o jogador que dá profundidade, né, com o Bruno Henrique. Os dois jogadores que dão mais profundidade é o Bruno Henrique e o Michael. E o Bruno Henrique tem essa facilidade de jogar por dentro. É onde a gente gosta muito de vê-lo jogar, né?
É um jogador muito inteligente, foi um dos poucos que se salvou ontem, o Bruno Henrique. E aí ele entra com o Michel depois que tá 2-0, gente. E aí vai fazer o quê? O menino ainda tentou, quase fez um golaço, um gol de placa. Poderia ter mudado, fez algumas outras boas jogadas. Mas o time espaçado, o time sem criatividade, o time parece que tá triste. Eu não sei o que tá vendo com o Flamengo. Isso magoa a todos nós, né? Ninguém conseguiu dormir. Ontem fui dormir 4h30 da manhã, né? E o WhatsApp ainda cheio. Galera lá, não consigo dormir, não consigo dormir, não consigo dormir. Né? E eles têm que saber que eles têm uma final de Libertadores. Então, o grande problema está lá atrás, na questão de terem mantido o Rogério Ceni. Mantiveram por causa do resultado, não por causa da performance. E ali já havia dado a letra, quando ele perde para o São Paulo, jogando péssimo futebol, e conquistamos o título mediante um empate do Corinthians com o Internacional. Ali já dizia muita coisa, e ali era o momento. E aí foram jogando com a barriga, pra frente. Uma hora o Rogério perdeu o grupo, e ninguém jogou mais nada. E é o que eu tô sentindo que tá acontecendo agora. Time totalmente disperso, sem vontade, né? Enfim, cara, agora vamos esperar. Não tem, na minha visão, nenhum treinador hoje que aceitará, acredito eu, pegar o Flamengo, né, lá de fora. Muitas pessoas falam, pô, Deco, falta um mês ainda, pegar uma final, imagina ser campeão da Libertadores. Mas será que os caras vêm? Não sei, cara, na Europa é coisa mais diferente, né? Ninguém imaginava que o Mister ia sair, ele saiu. Aí vão falar que é por causa da pandemia e tal, mas ele tinha acabado de renovar o contrato. Aí falam alguns nomes, tem um, por exemplo, que está aí, livre no mercado, que a gente pode fazer uma análise mais adiante, que é o André Vilas-Boas, mas algo tem que ser feito. Algo tem que ser feito. E eles têm que mostrar, né, que querem recuperar, começando por esse jogo do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que vem muito bem, né, cara? Os caras resolveram, sinceramente, se agrupar ali entre eles, né, num único objetivo, numa vaidade, e aí acaba dando resultado, né? Então, que agora mudem a postura, né, que o Marcos Braz apareça. Não sei se foi uma boa ideia demover o Renato disso, mas eu acredito que pela questão do Renato, do Flamengo não ter uma outra opção nesse momento. Não acredito que eles irão botar o Mauricinho ou o Marcelo Fera para ser o treinador numa final de Libertadores. Então agora, cara, ver o que vai fazer, cara. O Landim tem que aparecer, o Marcos Braz tem que aparecer, tá tudo errado. Desde preparação física, departamento médico, comissão técnica, sem esquema tático, sem nada, variação tática, sem nada. Foi o que a gente viu ontem, né? Então, tudo que a gente havia dito, que o interessante era jogar com 2 atacantes, ele fez para jogar, mas aí na hora da escolha do jogador para dar amplitude, ele escolheu o Andrés Pereira, que foi muito mal jogando naquela função, em vez de ter colocado ele na segunda volância e ter deixado o Diego para o segundo tempo. E aí eu pergunto, por que ele fez isso? Qual a justificativa dele fazer isso? E pior, quando o Diego sentiu no primeiro tempo, ele ainda teve o desplante de colocar o Thiago Maia. O Thiago Maia, o Flamengo perdendo de 1-0. Thiago Maia. Então tá totalmente errado, cara. Totalmente sem visão de jogo, sem nada. Enfim, então agora vamos aguardar o que acontecerá nesses próximos dias. Tá bom, nação? Então muito obrigado a todos vocês. Estou aqui na Nação Rubro-Negra Downtown, né? Quem puder, chega aí, dar aquela moral pro Fábio aí. Enfim, eu sei que tá todo mundo muito triste, tá bom? Então se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha com os amigos, acionando o sininho de notificação. Valeu, nação. Até mais tarde, se Deus quiser. Saudações rubro-negras.